Nós estamos iniciando a série agora do mês de março e vocês viram o teaserzinho, viram o videozinho aí. E a gente vai falar sobre algo que tem ocupado nossa agenda como comunidade há mais tempo. Nós temos trabalhado no planejamento dessa comunidade e... Desculpa, não convidei os adolescentes a descer, né? Gente, é o hábito, fazia tempo que vocês não vinham. Não, brincadeira, eles sempre vêm. Podem descer. Agora com autorização, né? Porque eles já estavam descendo sem autorização do pastor. E a gente tem entendido que quando nós não planejamos, nós só corremos atrás das coisas. E muito tempo atrás, então, nós começamos a planejar algumas coisas da comunidade. E algumas ficaram visíveis, outras nem tanto. E a gente optou, então, por, nesse mês de março, falar com vocês a respeito de como nós desejamos, de como nós queremos que a Pedro funcione, aconteça, como a missão que nós entendemos que Deus nos deu, seja levado adiante. E a gente chega, então, nesse fluxo usando 3 palavras: conhecer, conectar e colaborar, e são as palavras que nós vamos explorar durante essa série. Conhecer, conectar e colaborar. E hoje à noite nós vamos falar de conhecer. E eu quero começar então com uma máxima que vem da filosofia que diz: conhece a ti mesmo. Vocês provavelmente já ouviram essa frase, e tem um filósofo chamado Samuel Rosa, que escreveu assim: conhece a ti mesmo, que eu me conheço bem. Sou um qualquer, vulgar, bem, às vezes me esqueço. Já ouviram essa frase desse filósofo? Eu achei que de noite ia ser melhor a reação, eu tenho que dizer. De manhã eu fiz a mesma coisa e ninguém fazia ideia de quem era o Samuel Rosa. Bota a foto dele aí, Pedro, faz favor. Quer dizer, musicalmente nós não estamos tão distantes do culto da manhã. Samuel Rosa é vocalista do Skank. E numa das músicas dele, que eu não lembro o título e não me dei tempo de procurar isso, ele começa discutindo sobre essa ideia de conhece a ti mesmo, e ele diz: eu me conheço bem. E ele se define de uma maneira que eu acho que ela é boa, ela é bonita. Eu sou um qualquer, um vulgar. Bem, às vezes eu me esqueço disso. E passo a agir como se eu não fosse esse vulgar, esse qualquer, essa coisa que nós somos. A frase conhece a ti mesmo, ela vem já do período antes de Jesus. É um aforismo grego, a filosofia grega usa ele. E ele é uma das 147 frases que estão escritas no templo de Apolo. A lenda tem 2 origens. Dizem que foi o próprio Apolo que deu essas 147 frases para serem colocadas no templo. Outras versões dizem que foram os anciões da época. Mas, de uma ou de outra maneira, a filosofia explora essa frase com a ideia de que nós precisamos nos conhecer. E sem nos conhecermos, talvez a gente não tenha condição de conhecer outras coisas. Mas qual é o problema com essa frase? Para mim o problema começa que a gente tem uma grande dificuldade de se reconhecer como um qualquer, de se reconhecer como um vulgar, como uma coisa muito pequena. Talvez lá no silêncio do nosso quarto, quando a gente começa a ruminar algumas coisas do dia, a gente até se sinta assim. Mas para os outros, a gente está sendo estimulado constantemente a vender uma imagem que não é real. Uma imagem artificial que mexe só na estética, porque a gente tem que aparecer, tem que aparentar alguma coisa. E nós não podemos aparentar ser o vulgar, ser o qualquer, ou ser outra coisa que de fato nós somos. Nós precisamos transmitir uma imagem de que nós somos o top, a gente está acima. E quando a gente começa a acreditar nessas coisas, isso vira problema para nós.
Se nós não soubermos quem nós somos, nós não vamos conhecer a Deus, que é o passo seguinte aqui. Conhece a ti mesmo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai discutir a respeito das coisas que ele faz. E Paulo diz assim, bom, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse constantemente eu estou fazendo. E no versículo 4, então, do capítulo 7, ele diz, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Se a gente vai para o que Jesus fala e de como Jesus trata com as pessoas, Lucas 19, o texto bastante conhecido do encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu é aquele homem pequenininho que sobe na árvore porque ele quer ver Jesus. E Jesus vai para a casa dele e na casa dele os outros que não estavam na casa começam de burburinho dizendo, esse Jesus, ele não sabe de nada. Se ele soubesse de alguma coisa, ele não ia para a casa do Zaqueu, ele ia para a casa do Daniel. O Daniel é muito melhor que o Zaqueu. Vai para a casa do Daniel, não para a casa do Zaqueu. E Jesus diz no versículo 10, eu vim buscar e salvar o perdido. Antes disso, Jesus vai para a casa de Mateus. Mateus vira um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos. Jesus vai para a casa de Mateus e o burburinho é semelhante. Se Jesus soubesse quem ele é e a história vai se repetindo, e Jesus diz, os sãos não precisam de médico. Provavelmente nenhum de nós vai no médico quando a gente não tem dor. Bom, agora com esses exames periódicos que estão incentivando a gente a fazer, talvez a gente vá antes. Nós homens, nós deixamos sempre para a última hora. E a última hora é quando a gente não suporta mais aquela dor. A gente já tomou Torcilax, Dorflex, Neusal. A gente tomou todos os remédios que a gente lembra o nome. Depois a gente vai no médico. Talvez isso tenha uma relação muito mais próxima com a nossa vida do que a gente imagina. A gente começa a sentir dor, começa a sentir vazio, a gente até se sente esse miserável, esse vulgar, esse qualquer. Quando a gente começa a olhar para dentro, esses sentimentos vêm e a gente recorre à aspirina. Não, a aspirina não fabrica mais, né? Isso é coisa dos nossos avós e dos nossos pais. A gente vai para a Neosaldina, a gente vai para o Torcilax, Rivotril. Não, Rivotril precisa receita, né? Conhece a ti mesmo. Enquanto nós não reconhecermos que nós somos o vulgar, enquanto nós não reconhecermos que nós somos o miserável, enquanto nós não reconhecermos que nós somos o perdido, enquanto nós não reconhecermos que Jesus vem para aqueles que estão doentes, nós não nos conhecemos suficientemente bem. A antropologia bíblica afirma que o ser humano é pecador. E sendo pecador, ele carece de um encontro pessoal com o seu Deus e com o seu Salvador. E enquanto isso não acontecer, as angústias, elas vão continuar borbulhando no nosso coração. Ainda que a gente consiga calar isso vez por outra, com um remedinho aqui, um remedinho ali. Conhece a ti mesmo. Segunda coisa, conheça a comunidade. E eu quero passar muito rápido por cima da comunidade, porque não é o nosso foco, é falar de nós mesmos aqui. E eu confesso que eu tenho até uma dificuldade com isso. Além dos abraços, eu não lido muito bem com os elogios também. Então eu não gosto muito de falar das coisas que a gente está fazendo, embora a gente tenha que reconhecer que Deus tem feito coisas muito bonitas entre nós. Mas nós, como comunidade, somos uma comunidade evangélica. Entre tantas outras que existem na cidade, no estado, nós somos uma comunidade evangélica, com origens na Reforma Protestante do século XVI. Nós somos uma comunidade evangélico-luterana. Isso nos identifica e nos traz uma herança, nos traz um legado, e nós não queremos negociar com isso. Aquilo que é descoberta da reforma, que continua, ou que é fruto de buscar na palavra, de conhecer esse Deus, nisso nós não precisamos mexer e não vamos mexer. Nossa herança está na palavra.
A gente já falou disso um tempo atrás, durante a reforma dos 4 solas, mas a palavra é nossa herança como centro de tudo que reflete, que revela quem Deus é. É ali que nós descobrimos Deus, é ali que nós descobrimos quem nós somos. Sem a palavra não tem possibilidade de nós nos conhecermos. Nós não vamos nos conhecer adequadamente. A palavra nos revela quem Deus é e o que Ele fez por nós. E vai dizer, é presente, é graça. A salvação é presente para nós, que nós só precisamos receber. A palavra nos mostra que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não tem outra coisa além disso. A Pedro, como comunidade local, quer ser um lugar que cativa as pessoas, onde as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, independente da sua situação socioeconômica, etária, tanto faz que idade você tem. Nós temos trabalho para crianças, para adolescentes, para jovens e para idosos. E eu nem sei quantos idosos tinham reunidos nessa semana, mas o trabalho com os idosos específico deles voltou, e eu sou capaz de apostar que tinha pelo menos 80 idosos ali. Tinha 80 ou iriam mais? Perdi a aposta. Não, mas eu disse pelo menos 80. Ganhei a aposta. Adolescentes, ontem o Heitor voltou para casa e disse, quantos tinham? 71. A gente quer acolher qualquer pessoa, independente de onde ela vem, da idade que ela tem, da sua posição socioeconômica, e a gente tenta implementar coisas que facilitem isso. Nós queremos que a Pedro seja um lugar onde as pessoas cheguem, escolham permanecer e queiram conhecer melhor o Deus a quem nós anunciamos. E esse é o nosso terceiro ponto. Conhecer a Deus é uma necessidade que nós temos. No meio dessa história toda, no meio desse tempo que nós vivemos, existem diversos deuses sendo apresentados a nós constantemente. E eu não estou nem falando de outras religiões, de outras expressões religiosas. Estou dizendo que dentro do cristianismo, o Deus que a gente diz é esse que nós anunciamos, se apresenta com diferentes caras, e a gente precisa conhecer o verdadeiro para poder descartar as coisas que são falsas. A gente precisa saber quem é o Deus que a gente anuncia. Oséias capítulo 4, versículo 3, o profeta está conversando com Deus e Deus diz para ele, é por falta de conhecimento que o meu povo está se desviando, é por falta de conhecimento que o meu povo está se perdendo. E ele diz, isso é culpa de quem deveria anunciar. É culpa dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas, que deixaram de transmitir para o povo quem Deus era. Mas tem responsabilidade nossa enquanto povo, porque alguém pode nos falar a respeito de algo e a gente não dá a mínima para isso. Eu estou abrindo a Bíblia no aplicativo, porque eu quero ler em outra versão. Jó capítulo 41, texto bastante conhecido. Jó tem a desgraça que ele perde toda a sua família, perde todas as suas posses, e vem os amigos que tentam consolar ele e dizem, cara, pensa na tua vida, olha para dentro e descobre o que tu fez de errado, e depois que tu te arrepender, Deus vai te perdoar e está tudo bem. Qual é o imaginário a respeito de Deus desses amigos? Deus é um Deus que castiga, é um Deus que inclusive pune os filhos, pelos pecados dos pais. E a conversa vai, os amigos vão embora, Deus aparece, Jó fala com o próprio Deus e questiona Deus naquilo que ele fez. E a gente chega no último capítulo, então 41, onde agora Jó está de novo falando com Deus. Ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, Deus perguntando para Jó, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Deus dizendo para Jó, cara, te coloca no teu lugar, te conhece. Quem é tu para questionar o que eu faço ou não? Sou eu esse estúpido, Jó está dizendo. Falei coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, Deus de novo agora falando, ouça e eu falarei. E Jó para ouvir.
Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E Deus faz perguntas e Jó não tem o que responder. E agora vem o versículo 6, onde Jó diz assim: antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Outras versões nessa última frase dizem: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te conheço de andar contigo. Conheça a Deus. Qual é o Deus que nós anunciamos aqui? Nesse contexto de deuses diferentes, também entre nós, surgem algumas ideias que vão sendo inculcadas, vão sendo colocadas na nossa mente que a gente precisa desconstruir. E a gente só vai conseguir descartar essas ideias falsas a respeito de Deus se nós conhecermos o verdadeiro. Sem conhecer o verdadeiro, nós vamos continuar apegado a essas outras coisas. E eu disse de manhã, uma das primeiras coisas que eu lembro da minha mãe dizendo para mim, quando eu aprontava alguma coisa. A primeira, essa era a advertência, depois vinham coisas piores numa escala que eu não preciso contar agora. Mas eu raramente aprontava alguma coisa. Mas quando eu aprontava, minha mãe dizia assim: Deus está vendo. Era só minha mãe que tinha essa ideia brilhante? Não, né? O que a gente grava disso para a nossa vida? Deus está de olho para pegar cada pequena ou grande coisa que a gente faz. Depois a gente começa a ouvir outras coisas. Ah, fulano está doente. E aí alguém vem e diz: está pagando pelos pecados. Deus castiga. E a gente vai guardando essas ideias a respeito de Deus, que não são o que Ele é. Sim, Deus em algum momento vai vir e vai julgar, vai separar ovelhas dos cabritos, mas não é isso que Ele está fazendo agora. E se de repente essa é a imagem que nós trazemos a respeito de Deus, nós não o conhecemos, nós conhecemos uma caricatura desse Deus que envia seu Filho porque nos ama. Que Deus você conhece? João capítulo 8, versículos 31 a 36, dizem assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes nos dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus começa a dizer para os discípulos dele que precisa se conhecer alguma coisa. E curiosamente Jesus diz que a verdade é esse primeiro, conhecer a verdade, é esse movimento que vai soltando as amarras que é a escravidão, e Jesus diz: quem peca é escravo do pecado. A verdade vai liberando essas amarras e vai nos colocando em liberdade. E a gente dá um pulo para João 14, onde Jesus vai dizer: eu sou a verdade. Em última análise, esse Deus que castiga e que vem como o juiz da nossa vida, e teria direito disso, ele se transforma no Deus que nos ama e solta as nossas amarras. Quando nós chegamos perto de Jesus, João 14, de 1 a 10, ainda diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. 4. Vocês conhecem o caminho para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, como o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são palavras minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando tudo isso. Conhecer a Deus. Jesus é a expressão exata dele. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. É isso que esse segundo texto nos diz de uma maneira tão clara. E diante de todas as outras versões de Deus que aparecem diante dos nossos olhos, e algumas delas dentro das igrejas, dentro do movimento cristão, que não se parecem absolutamente nada com Jesus, é verdade. No Antigo Testamento, as pessoas que tinham experiências com Deus o nominavam de acordo com as suas experiências, e a gente vai achar no Antigo Testamento uma relação de uns 15 ou 16 nomes diferentes que são dados a Deus. Diante de uma guerra, Deus era chamado de Senhor da guerra. Meu preferido, Adonai Tsebaot, Senhor da guerra. Aquele que vai na frente do exército e liquida. As experiências que as pessoas têm com Deus podem mostrar uma face de Deus, mas não mostram a sua totalidade, e eu acho que é pouco a gente se contentar com uma visão pequena e parcial desse Deus poderoso que a gente afirma querer conhecer. Jesus é a expressão exata dele. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. O texto nos fala de algumas outras coisas que são parte desse conhecer. Nos convida a olhar para a palavra. Quem permanece na palavra é dos meus. Convida a conhecer a verdade. Aquele que no meio das coisas todas descobre o que é verdadeiro. E mais, a verdade é o que liberta a gente. E por último, e talvez aquilo que deveria ser a nossa maior esperança. Jesus diz para os discípulos dele: eu estou preparando lugar. Eu estou preparando lugar. Fiquem tranquilos. Esse tempo vai passar. E quando tudo estiver pronto, eu venho buscar vocês para definitivamente nós morarmos juntos. Jesus está preparando lugar. Conhecer a Deus. Quarta coisa, conheça outros que estão na mesma jornada. A gente vai falar disso na semana que vem, quando nós falarmos do conectar, mas a jornada de fé não foi pensada para a gente trilhar sozinho. Nós vamos achar na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que caminharam com outras, inclusive pessoas que nem eram exemplos tão bons, mas que não deixaram o povo de Deus andar sozinho. Lembro, por exemplo, do pequeno Samuel consagrado antes de nascer, que é colocado nas mãos de um sumo sacerdote, que Deus tinha descartado, porque ele não era uma pessoa boa, não era uma pessoa digna, mas é ele que vai conduzindo Samuel na sua caminhada de fé, até Samuel ser o grande líder do povo. A gente pode falar dos apóstolos, Paulo, que de perseguidor se transforma em pregador cristão, quando ele se converte, está cego lá em Damasco, mandam para ele um cara chamado Ananias, que não aparece na história da Bíblia, e Ananias só chega do lado de Paulo e diz:
irmão Paulo, vim orar por ti. Simples assim. Conheça outros que estão na mesma jornada. Nós não fomos criados para viver sozinhos. E nesse caminho que Jesus abre de volta para o Pai, eu e você somos convidados a andar com outros que também estão trilhando esse mesmo caminho. Nisso entram algumas iniciativas da comunidade, especialmente os pequenos grupos, porque no culto a gente consegue ficar anônimo. E eu até entendo que alguns queiram por um tempo ficar anônimo enquanto estão chegando, não querem se identificar, não querem ser vistos. Mas à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai descobrindo, ter outro do nosso lado, que está caminhando no mesmo passo, faz toda a diferença. Nosso desejo e esforço como comunidade é que você se conheça. Sou um qualquer, sou um vulgar, sou um miserável, sou um pecador. Porque esse que de fato conhece a si mesmo, ele reconhece em Deus a sua única possibilidade para sair disso. Nosso desejo e esforço é para que você se conheça e conheça o nosso Deus e tudo o que Ele tem feito pelo ser humano desde a criação. E eu termino com Oséias capítulo 6, versículo 3, onde o profeta Oséias, o mesmo que antes escreveu que o povo estava se desviando por falta de conhecimento, agora ele diz: como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Que seja assim contigo e comigo. Amém.